Colegas advogados, nós vamos tratar hoje da uma execução onde o nosso cliente já fez várias buscas para localizar patrimônio do devedor executado sem qualquer êxito. Então a pergunta é: execução sem bens, existe uma metodologia? E a resposta é sim. É isso que nós vamos fazer hoje com o auxílio da inteligência artificial. Então vamos para o exercício, senhores. Olha a situação. O nosso cliente exequente é a Alfa Insumos Agrícolas. Ela tem um crédito contra o João Ribeiro no valor de R$ 842 mil. Já foram tentados Cisbajude sem qualquer êxito, Renajude sem qualquer veículo, pesquisa na Arispe negativa, Infojude sem êxito, perfeito? Existe movimentação financeira, mas não tem patrimônio. O que o nosso cliente, a Alfa, nos responde? Ela nos diz que o executado ele tem operações no mercado, mantém elevado padrão de vida e aparentemente atua por meio de laranjas, apresentando indícios de blindagem patrimonial. Então já se trata de uma execução cansada, assim podemos dizer. Vamos usar a inteligência artificial para nos auxiliar numa estratégia efetiva na busca de outro patrimônio, de outros patrimônios. Então vamos lá. Vamos aqui pegar o Copilot como exemplo. Vamos copiar o caso para o Copilot. Poderia ser outra plataforma de IA, tá certo? Vamos copiar aqui a situação e vamos elaborar o seguinte prompt. Você, como experiente advogado em execução no processo civil, trace e representante do exequente, tendo em vista as tentativas anteriores frustradas, trace uma estratégia agressiva e matadora contra o executado para que possamos ter êxito na ação de execução. Seja efetivo e busque as modernas tendências para o seu êxito, priorizando as mais rápidas em relação às mais demoradas. Seja cirúrgico. Pronto. Fizemos aqui um prompt. Perfeito? E aqui o Copilot já nos respondeu. Estratégia agressiva e matadora para atingir o patrimônio do executado. 1. Quebra da blindagem patrimonial via investigação profunda. Pedido de pesquisa de vínculos econômicos e societários ampliados. SS Bacen, cadastro de clientes. Identifica todas as instituições financeiras às quais o executado mantém relacionamento. Mesmo que o Cisbajude tenha dado negativo, o CCS revela onde ele tem conta. Pesquisa de vínculos societários, Infojude, junta comercial, solicitando contratos, alterações, quebra de sigilo fiscal ampliado, extratos bancários, movimentação de cartões. Aqui está o fundamento, né, das medidas coercitivas.
Ataque direto às empresas e laranjas, pedido de desconsideração, teoria maior e menor, tendo em vista o padrão de vida incompatível, desconsideração inversa, desconsideração expansiva, atingir empresas do mesmo grupo. Pedidos de ofício à Receita Federal para identificar sócios ocultos. Receita possui cruzamentos, distribuição disfarçada de lucros, movimentações, pagamento de despesas. 3. Medidas coercitivas, modernas de alta pressão. Suspensão da CNH, passaporte, proibição de participação em licitações, inclusão em Serasa, pedido de restrição de cartões de crédito corporativo. 4. Rastreamento patrimonial avançado, CENIB, Cadastro Nacional de Disponibilidade de Bens, pesquisa via registradores de imóveis de outros estados, pesquisa de criptoativos, exchanges brasileiras, mercado, Bitcoin, Binance, Foxbit, com base nas medidas coercitivas, ataque ao fluxo financeiro real, pedido de penhora de faturamento, penhoras de recebíveis, Cielo, Stone, PagSeguro, JetNet, Mercado Pago, bacana. Penhora de créditos futuros. 6. Medidas investigativas sobre o padrão de vida para identificar bens de uso pessoal, pedido de diligência oficial. Então, note os senhores que são camadas de atitudes, né? De providências a serem tomadas. Conclusão, a estratégia matadora. A linha dura é quebrar a blindagem, atacar empresas e laranjas, pressionar, rastrear. Essa abordagem costuma virar jogo rapidamente. Vamos fazer um segundo prompt? Você se utilizaria dessas providências de maneira escalonada ou não? Tendo em vista que o juízo poderia indeferir. Como você procederia? Então, nós estamos no Microsoft Copilot. André, numa execução pesada como essa, atuar de forma escalonada é exatamente o que não funciona. Quando o juiz percebe pedidos pingados, espaçados, ele tende a indeferir por falta de indícios. O caminho mais inteligente e mais eficaz é entrar com uma única petição bomba, extremamente fundamentada, com várias medidas simultâneas, todas conectadas por uma narrativa lógica. Há indícios robustos de ocultação, padrão de vida e movimentação financeira relevante. Como eu procederia na prática? Entraria com uma petição única, robusta, articulando tudo. Pedir tudo junto não significa pedir tudo de qualquer jeito. A chave é hierarquizar dentro da mesma petição. Bloco de medidas investigativas menos invasivas. Bloco 2, medidas coercitivas. Bloco 3, medidas coercitivas máximas. E por que não pedir de forma escalonada? Porque escalonar dá tempo ao devedor para reorganizar a blindagem, enfraquece a narrativa, faz o juiz achar que você está tentando a sorte. Como evitar indeferimentos? A estratégia é fundamentar cada medida com base em fatos já comprovados, mostrar que as medidas são proporcionais e graduais, citar precedentes do próprio tribunal e mostrar que o executado está de má fé. O efeito psicológico é devastador. Quando o executado recebe intimação para justificar padrão de vida, risco de perder, ele vem negociar. Conclusão estratégica. Eu não escalonaria. Eu entraria com uma petição única, cirúrgica e agressiva e extremamente bem fundamentada, pedindo tudo ao mesmo tempo, mas organizando em blocos de intensidade crescente. Aí ele justifica que aumenta a chance, cria pressão, desmonta a blindagem. Se quiser, prepara a petição completa. Sim, nestes moldes. Cirúrgica,
agressiva e extremamente bem fundamentada, com grande poder de convencimento. Vamos lá. Aí o Copilot agora vai elaborar a peça processual. Mas eu gostei da estratégia. Então percebe a metodologia que é utilizada junto com a IA? Estrutura cirúrgica agressiva e extremamente fundamentada. Modelo estratégico para você transformar em petição. Senhores, uma observação, notem que ele não formatou como petição. Por quê? Porque o Copilot ele tem uma questão ética, de quem faz petição é só advogado. Mas ele nos dá aqui o esqueleto da petição, né? Que seria só você colocar lá o endereçamento, a qualificação das partes, e você fazer essa narrativa. Ó. A abertura com narrativa forte e contextualização. A petição deve começar com uma narrativa. Vamos copiar aqui no Cloud. E vamos copiar também aquilo que nós pedimos para o Copilot para nos poupar tempo. Porque aqui já estava o prompt. E agora vamos fazer o seguinte. Elabore uma petição persuasiva, agressiva e cirúrgica para convencimento do juízo. E aqui o Cloud, ele vai elaborar a nossa... Olha só, senhores, a Cloud está concluindo aqui a peça processual. Olha que belíssima peça processual. Aqui do lado esquerdo está toda a estratégia que ele utilizou. Ó. Vamos começar aqui da leitura da peça processual. Varacina, né, usou a comarca, Alfa Insumos Agrícolas, nos autos de ação de execução contra João Ribeiro, requerimento de medidas executivas atípicas, investigatórias e coercitivas urgente. Execução, olha que bela peça processual. Síntese dos fatos e das diligências frustradas. A Cláudia, ela se destaca pela linguagem jurídica e pelo raciocínio jurídico estendido. Olha só. Aí ele explica, né? A exequente ajuizou a ação de execução em face do João Ribeiro. Realizadas diligências iniciais de praxe, essas restaram infrutíferas. Aí ele relata. Paradoxalmente, o resultado das pesquisas é de conhecimento público e notório que o executado continua operando ativamente no mercado, realizando negócios, ostenta padrão de vida manifestamente elevado e incompatível com a suposta ausência de bens. Aparentemente utiliza pessoas interpostas entre parentes laranjas para dissimular o real patrimônio titular do patrimônio, apresenta evidentes indícios de blindagem patrimonial artificialmente construída para fraudar credores. Tais circunstâncias configuram de maneira inequívoca fraude à execução, resistência ilegítima ao cumprimento da obrigação e conduta atentatória à dignidade da justiça. Olha que raciocínio interessante da Cláudia. Fundamentos jurídicos. O artigo, aí ele vai, né? Dever de cooperação do executado, fraude à execução e fraude contra credores, ele fundamenta, junto aqui um julgado do STJ, a movimentação financeira relevante, identificada no Infojude, aliada à total ausência de bens registrados em nome do próprio, após regular citação para execução, gera presunção de alienação ou oneração fraudulenta de ativos. Desconsideração da personalidade jurídica, medidas coercitivas pessoais, suspensão da CNH, estratégia executiva, 3 ondas de pressão simultânea. Olha que interessante, senhores. Requer-se ao douto juízo a adoção de medidas executivas em 3 ondas progressivas e simultâneas, priorizando as de resultado mais imediato e seguindo com as que demandam maior prazo de instrução, impondo ao executado pressão crescente em todas as frentes possíveis.
Onda 1. Então, ele dividiu em 3 ondas. Medidas de resultado imediato, implementação em até 48 horas. Reiteração qualificada, Sisbajude via CCS Bacen. Aí ele pede identificar todas as instituições financeiras com as quais o executado mantém ou manteve relacionamento nos últimos 5 anos. Identificadas tais instituições, requer-se autorização para expedir ordens de bloqueio direcionadas e específicas a cada uma delas. Aí ele dá o fundamento. Penhora de recebíveis juntos às adquirentes de cartão. Dado que o executado mantém atividade econômica, opera necessariamente com meios de pagamento eletrônico, requer-se a expedição de ofícios seguintes adquirentes para bloqueio de recebíveis, na proporção de até 30% do fluxo mensal, até a satisfação do crédito. Cielo, Stone, PagSeguro, Reditalcard, Mercado Pago, Stelo SA. É interessante que ele já consta até o CNPJ de cada uma dessas operadoras de cartão. C. Inclusão em cadastros de proteção ao crédito. D. Suspensão de CNH e apreensão do passaporte. Juntam uma ementa jurisprudencial. Onda 2. Investigação profunda e rastreamento patrimonial. Quebra ampliada de sigilo fiscal, últimos 5 anos. Declaração do imposto de renda. Investigação societária ampliada, Infojude, Juscemes e RFB, a Receita Federal do Brasil, né? Junta comercial, Receita Federal, identificação dos vínculos societários, diretos, indiretos, por interposta pessoa. Juntas comerciais de outros estados. Pesquisa Nacional de Imóveis via ONR-CENIB. Rastreamento de criptoativos. Em atenção às modernas tendências de blindagem patrimonial, que cada vez mais recorrem a ativos digitais como instrumentos ou de simulação de riquezas, requer-se a expedição de ofício às principais exchanges de criptomoedas, com operação no Brasil para identificação de carteiras, wallets, e eventual bloqueio de saldos em nome do executado. Mercado Bitcoin, Binance do Brasil, Foxbit Serviços Digitais, Coinbase Brasil, Novadax. Demais exchanges registrados na CVM, no Banco Central. Dá todo o fundamento legal. Investigação de padrão de vida, bens de uso pessoal. Para fundamentar a desconsideração de personalidade jurídica e a demonstração de blindagem patrimonial, requer-se a expedição de ofício às seguintes entidades: Capitania de Portos, Marinha do Brasil, ANAC, condomínios de alto padrão dos municípios, clubes e associações de alto padrão, operadoras de crédito Black Infinity, Visa, Mastercard. Diligência do oficial de justiça. Aí tem a onda 3, medidas estruturais. 30 a 60 dias, desmonte definitivo da blindagem. Aí vem a desconsideração inversa, penhora de faturamento, arresto cautelar de bens, proibição de participar em licitações. Aí dos pedidos. Ante todo exposto, requer-se que se digne determinar em caráter de urgência Banco Central, CCS Bacen, Sisbajude, determinar em caráter de urgência expedição de ofícios ao Cielo Stone, né, para bloqueio de até 30%, determinar a inclusão e assim vai. Aí tem todos os pedidos, tá, senhores? E notem que todos foram feitos conjuntamente. Olha que trabalho primoroso. Ao final da petição, ela elabora aqui um quadro resumo, ó, cronograma de medidas executivos. Aí ele separa o que é onda 1, o que é onda 2, colorido, e o que seria onda 3. Notem, senhores, que a Cláudia, ela é campeã no que diz respeito à redação jurídica, dentre as e as. Olha a qualidade do trabalho da Cláudia, tá? Separou em ondas, bem fundamentado, e elabora ao final um quadro resumo para que o magistrado possa rememorar. Perfeito? Senhores, então vocês viram
que para tudo há uma estratégia jurídica. E é isso que nós estudamos no nosso curso, nas nossas aulas. O uso do método jurídico com auxílio da IA. IA jurídica na prática. Petições reais, resultados reais. Até breve.